Você já parou para pensar nas profecias do Apocalipse e como elas se relacionam com os eventos que estamos vivendo hoje? No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 profecias mais assustadoras do Apocalipse, escritas pelo apóstolo João. O livro do Apocalipse é conhecido por seu conteúdo profético sobre o fim dos tempos, e as visões que João teve são impactantes e simbólicas. À medida que analisamos essas profecias, veremos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, a grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus e outros eventos se conectam com a realidade atual. Prepare-se para uma jornada que não apenas revela o que está por vir, mas também nos convida a refletir sobre nossa fé e nosso relacionamento com Deus. Vamos juntos desbravar essas verdades e entender o que elas significam para nós hoje. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. Começamos nossa jornada com os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são descritos em Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 8. Esses cavaleiros representam conquistas, guerras, fome e morte, e suas imagens são poderosas e simbólicas. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco, simboliza a conquista e a guerra. Ele é frequentemente interpretado como a propagação de ideologias e conflitos que têm assolado a humanidade ao longo da história. Este cavaleiro é muitas vezes associado a um falso Messias, que engana as nações com promessas de paz, mas que, na verdade, traz divisão e conflito. O segundo cavaleiro, em um cavalo vermelho, representa a guerra e a violência. Ele traz a destruição e o derramamento de sangue, refletindo os conflitos armados que vemos em várias partes do mundo hoje. A cor vermelha é um símbolo de sangue e morte, e a presença desse cavaleiro nos lembra que a guerra é uma realidade constante na história da humanidade. Desde guerras mundiais até conflitos regionais, a violência tem sido uma marca da experiência humana. E este cavaleiro representa essa triste verdade. O terceiro cavaleiro, em um cavalo negro, simboliza a fome e a escassez de recursos. Em tempos de crise, como a pandemia que enfrentamos, muitos têm sentido os efeitos da fome e da pobreza. A balança que ele carrega é um símbolo de medidas e preços, indicando que a escassez de alimentos e recursos será uma realidade. A fome não é apenas uma questão física, mas também espiritual, pois muitos buscam saciar suas almas em coisas que não podem preencher o vazio deixado pela falta de Deus. Por fim, o quarto cavaleiro, em um cavalo pálido, personifica a morte. Ele é o resultado das guerras, da fome e das doenças que assolam a humanidade. Este cavaleiro é frequentemente visto como a culminação dos efeitos devastadores dos outros 3. A morte é uma realidade que todos enfrentamos, e a presença desse cavaleiro nos lembra da fragilidade da vida. Em um mundo onde a morte parece estar sempre à espreita, somos chamados a refletir sobre o que realmente importa e a buscar a vida que só pode ser encontrada em Cristo. Esses eventos atuais, como conflitos armados e pandemias, refletem as profecias dos cavaleiros, mostrando que estamos vivendo tempos que se alinham com as advertências de João. A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente. Esses cavaleiros não são apenas figuras do passado. Eles representam realidades que ainda enfrentamos hoje. Ao refletirmos sobre esses símbolos, somos desafiados a considerar como podemos responder a esses desafios em nossa própria vida e fé. Como você tem visto esses sinais em sua vida ou na sociedade ao seu redor? Você já se sentiu impactado por alguma dessas realidades? Compartilhe suas reflexões nos comentários. É importante que, como comunidade de fé, possamos discutir e apoiar uns aos outros em tempos difíceis. A compreensão dessas profecias nos ajuda a estar mais preparados e a viver de maneira que glorifique a Deus, mesmo em meio a desafios. A grande tribulação. Agora,
Vamos falar sobre a Grande Tribulação, um período descrito nas Escrituras como um tempo de sofrimento extremo para a humanidade. Jesus menciona essa tribulação em Mateus capítulo 24, onde ele alerta sobre os sinais do fim dos tempos. A Grande Tribulação é um momento em que a injustiça e a opressão parecem prevalecer, e muitos se perguntam como podem permanecer firmes em sua fé durante esses tempos difíceis. A Bíblia nos ensina que a Grande Tribulação será um período de angústia sem precedentes. Em Mateus capítulo 24, versículo 21, Jesus diz: "Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá." Essa declaração nos dá uma ideia da gravidade do que está por vir. A Grande Tribulação não é apenas um evento futuro, mas também uma realidade que muitos enfrentam em suas vidas diárias, seja através de perseguições, crises pessoais ou desafios espirituais. Durante a Grande Tribulação, muitos serão testados em sua fé. Aqueles que permanecem fiéis a Deus durante esse período encontrarão salvação. Em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, lemos sobre uma grande multidão que vem da Grande Tribulação, vestida de vestiduras brancas, simbolizando a pureza e a redenção. Essa promessa é um lembrete poderoso de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está conosco e nos sustenta. É importante lembrar que a Grande Tribulação não é apenas um tempo de juízo, mas também um tempo de preparação. Deus usa esses momentos difíceis para purificar seu povo e prepará-lo para a sua vinda. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, encontramos a afirmação de que as provações são necessárias para que a fé de vocês, que é muito mais valiosa do que o ouro, seja aprovada. Essa aprovação é um processo que nos fortalece e nos aproxima de Deus. Durante a Grande Tribulação, muitos se sentirão desamparados e sem esperança. No entanto, a Bíblia nos encoraja a olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, somos exortados a fixar os olhos em Jesus, que suportou a cruz e desprezou a vergonha. Essa perspectiva nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e determinação, sabendo que nossa esperança está em Cristo. Além disso, a Grande Tribulação nos chama a ser testemunhas fiéis. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, lemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso nos lembra que, mesmo em tempos de dificuldade, temos a oportunidade de compartilhar a esperança que temos em Cristo. Nossas vidas podem ser um testemunho poderoso da fidelidade de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Neste ponto, convido você a refletir sobre sua própria experiência em relação à Grande Tribulação. Você já enfrentou momentos de dificuldade em sua vida? Como você encontrou força em sua fé durante esses tempos? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a permanecerem firmes em sua caminhada com Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que a Grande Tribulação é uma parte do plano de Deus para a humanidade. Ele está trabalhando em meio ao caos e à dor. E sua promessa é que, no final, aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. Em Romanos, capítulo 8, versículo 18, Paulo nos lembra que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança nos motiva a perseverar e a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. As 7 taças da ira de Deus. Em Apocalipse capítulo 16, encontramos as 7 taças da ira de Deus, que são juízos divinos sobre a humanidade. Cada taça traz uma praga ou desastre específico, refletindo a justiça de Deus diante da iniquidade e da rebelião. Essas taças são um símbolo do juízo de Deus e nos lembram que Ele não ignora o pecado, mas age para restaurar a ordem e a justiça.
A primeira taça é derramada sobre a terra, causando feridas malignas nos homens que têm a marca da besta. Essa praga é um sinal claro do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram sua verdade e escolheram seguir o caminho do anticristo. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 2, lemos: "E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga maligna e pestilencial nos homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem." Essa taça nos lembra da seriedade das escolhas que fazemos e das consequências que elas trazem. A segunda taça é derramada sobre o mar, transformando-o em sangue, e todos os seres vivos que estão nele morrem. Essa praga simboliza a destruição da vida e a severidade do juízo de Deus. Em tempos de crise ambiental e desastres naturais, essa taça nos faz refletir sobre a responsabilidade que temos como mordomos da criação de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos cuidar da terra e de tudo o que nela habita, e a desobediência a esse chamado pode resultar em consequências devastadoras. A terceira taça é derramada sobre os rios e fontes de águas, tornando-as amargas. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 4, lemos: "E o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e tornaram-se em sangue." Essa praga é um lembrete de que, quando rejeitamos a fonte da vida, que é Deus, acabamos por experimentar a amargura e a desolação. A água é um símbolo de vida e a sua contaminação representa a perda da esperança e da alegria. A quarta taça é derramada sobre o sol, que queima os homens com fogo. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 8, lemos: "E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo." Essa praga simboliza o julgamento de Deus sobre aqueles que adoram a criação em vez do Criador. A luz do sol, que deveria trazer vida e calor, torna-se um instrumento de juízo. Isso nos lembra da importância de adorar a Deus, em vez de nos deixarmos levar pelas coisas deste mundo. A quinta taça é derramada sobre o trono da besta, trazendo escuridão e dor. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, lemos: "E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino ficou cheio de trevas." Essa escuridão representa a separação de Deus e a consequência de rejeitar sua luz. A dor que os homens sentem é um reflexo da sua escolha de se afastar de Deus e de sua verdade. A sexta taça é derramada sobre o grande rio Eufrates, secando suas águas para preparar o caminho para os reis do Oriente. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, lemos: "E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente." Essa secagem simboliza a preparação para a batalha final, onde as forças do mal se reunirão contra Deus e seu povo. Por fim, a sétima taça é derramada no ar, trazendo um grande terremoto e vozes do céu proclamando que está consumado. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 17, lemos: "E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu dizendo: Está feito." Essa declaração é um poderoso lembrete de que, no final, Deus triunfará sobre o mal e estabelecerá seu reino eterno. Essas pragas e juízos são um chamado ao arrependimento e à volta para Deus. Elas nos lembram que, mesmo em meio ao juízo, Deus está oferecendo uma oportunidade de salvação. Como você tem respondido ao chamado de Deus em sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a buscarem a verdade e a se voltarem para Deus. A marca da besta. Um dos símbolos mais temidos do Apocalipse é a marca da besta, que é um sinal de lealdade ao anticristo e representa condenação eterna. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, lemos sobre a imposição dessa marca,
que será um requisito para comprar e vender. Essa profecia levanta questões profundas sobre controle, liberdade e a verdadeira adoração. A marca da besta é frequentemente associada a um sistema de controle que será imposto sobre a humanidade. A ideia de que as pessoas precisarão da marca para participar da economia é alarmante e nos faz refletir sobre a natureza da lealdade e da adoração. A marca não é apenas um símbolo físico, mas também uma representação espiritual da escolha que cada um de nós deve fazer: seguir a Deus ou se submeter ao sistema do anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, lemos: "E que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Essa imposição de controle econômico é uma tática poderosa que pode levar muitos a cederem à pressão e a aceitarem a marca, mesmo que isso signifique renunciar à sua fé. A marca da besta é um lembrete de que em tempos de crise seremos desafiados a escolher entre seguir a Deus ou ceder às pressões do mundo. A Bíblia nos ensina que a lealdade a Deus deve ser nossa prioridade, mesmo quando enfrentamos dificuldades. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação nos capacita a resistir às tentações e a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar desmoronando. Além disso, a marca da besta é um símbolo de adoração. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, lemos que aqueles que adoram a besta e sua imagem receberão a ira de Deus. Isso nos lembra que a verdadeira adoração deve ser reservada a Deus e a ninguém mais. Quando colocamos nossa confiança em sistemas humanos ou em líderes carismáticos, corremos o risco de nos afastar da verdadeira fonte de vida e esperança. É importante que estejamos atentos às influências que nos cercam e que busquemos discernimento em nossas decisões. A marca da besta não é apenas uma questão de sobrevivência física, mas também uma questão de fidelidade espiritual. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus nos ensina que não podemos servir a dois senhores. Essa verdade é especialmente relevante em tempos de crise, quando somos tentados a comprometer nossa fé em troca de segurança ou conforto. Neste ponto, convido você a refletir sobre sua própria vida. Você já se sentiu pressionado a ceder às expectativas do mundo? Como você tem se preparado para enfrentar as pressões que podem surgir em sua caminhada de fé? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a permanecerem firmes em sua lealdade a Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que a marca da besta é um aviso sobre as consequências de nossas escolhas. Deus nos chama a permanecer firmes em nossa fé e a confiar nele, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, lemos que aqueles que não aceitaram a marca da besta reinarão com Cristo. Essa promessa nos dá esperança e nos motiva a perseverar em nossa caminhada de fé. Portanto, ao refletirmos sobre a marca da besta, que possamos nos comprometer a buscar a verdade e a liberdade que só podem ser encontradas em Cristo. Que possamos ser sábios e discernentes em nossas decisões, sempre buscando a orientação do Espírito Santo e a fidelidade a Deus. E Batalha de Armagedon. A Batalha de Armagedon é um dos eventos mais dramáticos e significativos do Apocalipse, representando o confronto final entre o bem e o mal. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 16, lemos: "E os reuniu no lugar que em hebraico se chama Armagedon." Essa batalha simboliza a culminação da luta espiritual que tem ocorrido ao longo da história da humanidade, onde as forças do mal se reúnem para desafiar a autoridade de Deus.
A palavra Armagedon tem suas raízes no hebraico e é frequentemente associada ao Monte Megido, uma região que historicamente foi o cenário de muitas batalhas. No entanto, a Batalha de Armagedon não se limita a um local físico. Ela representa uma batalha espiritual que envolve todos os crentes. É um lembrete de que, como seguidores de Cristo, estamos em uma luta constante contra as forças do mal que buscam nos desviar do caminho da verdade. Durante a Batalha de Armagedon, as forças do Anticristo se unirão para lutar contra o povo de Deus. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 19, lemos: "E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército." Essa cena retrata a arrogância e a rebelião das forças do mal, que acreditam que podem derrotar o próprio Deus. No entanto, essa batalha é uma ilusão, pois sabemos que Deus já tem a vitória garantida. Jesus Cristo é descrito como o vencedor definitivo sobre as forças do mal. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, vemos a descrição de Cristo montado em um cavalo branco, vindo para julgar e guerrear. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, e seus olhos são como chama de fogo. Essa imagem poderosa nos lembra que, apesar das dificuldades que enfrentamos, temos um Salvador que é soberano e que triunfará sobre toda a maldade. A Batalha de Armagedon também nos ensina sobre a importância da preparação espiritual. Como cristãos, somos chamados a estar prontos para a batalha, vestindo a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, Paulo nos exorta a nos fortalecer no Senhor e a usar a armadura espiritual que Deus nos fornece. Essa armadura nos protege contra os ataques do inimigo e nos capacita a permanecer firmes na fé. Além disso, a Batalha de Armagedon é um lembrete de que a vitória de Cristo é certa. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, lemos que o diabo será lançado no lago de fogo, onde será atormentado para sempre. Essa promessa nos dá esperança e nos encoraja a perseverar, sabendo que no final Deus triunfará sobre o mal. A vitória de Cristo é um tema central no Apocalipse e nos dá a certeza de que, mesmo em meio à luta, podemos confiar em sua fidelidade. Neste ponto, convido você a refletir sobre sua própria vida. Você já se sentiu em uma batalha espiritual? Como você tem se preparado para enfrentar os desafios que surgem em sua caminhada de fé? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a permanecerem firmes em sua lealdade a Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que a Batalha de Armagedon é uma parte do plano de Deus para a humanidade. Ele está trabalhando em meio ao caos e à dor, e sua promessa é que, no final, aqueles que permanecerem fiéis serão recompensados. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo nos lembra que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa verdade nos motiva a lutar a boa luta da fé, sabendo que a vitória já foi conquistada em Cristo. A destruição de Babilônia. A destruição de Babilônia é um dos eventos mais significativos e simbólicos do Apocalipse, representando o juízo divino sobre a corrupção, a idolatria e a opressão. Em Apocalipse capítulo 18, encontramos uma descrição vívida da queda de Babilônia, que simboliza tudo o que é contrário à vontade de Deus. Essa destruição é um lembrete de que Deus não tolera a injustiça e a idolatria, e que haverá um tempo de prestação de contas. Babilônia é frequentemente interpretada como um símbolo de sistemas corruptos e de sociedades que se afastaram de Deus. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, lemos: "E clamou com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiosa."
Essa declaração poderosa nos lembra que quando uma sociedade rejeita a verdade de Deus, ela se torna um lugar de escuridão e desolação. A queda de Babilônia também nos ensina sobre as consequências da idolatria. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 3, lemos que todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Isso simboliza a maneira como as nações se entregaram à adoração de ídolos e à busca de prazeres mundanos, em vez de se voltarem para Deus. A idolatria não é apenas a adoração de estátuas, mas também a busca de qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas, seja dinheiro, poder ou fama. Além disso, a destruição de Babilônia é um chamado ao arrependimento. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, ouvimos uma voz do céu dizendo: "Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não recebas da sua praga." Essa exortação é um lembrete de que Deus está chamando seu povo a se separar das influências corruptas do mundo e a buscar a pureza e a santidade. É um convite para que nos afastemos de tudo o que nos afasta de Deus e nos comprometa com sua verdade. A queda de Babilônia também simboliza a vitória de Deus sobre as forças do mal. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, lemos que, após a queda de Babilônia, há uma grande multidão no céu que louva a Deus, dizendo: "Aleluia! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus." Essa celebração é um testemunho de que, mesmo em meio ao juízo, Deus está trabalhando para restaurar a justiça e a verdade. Neste ponto, convido você a refletir sobre sua própria vida. Você tem se deixado influenciar por sistemas corruptos ou ideologias que se afastam de Deus? Como você tem buscado a pureza e a santidade em sua caminhada de fé? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a se afastarem da corrupção e a se voltarem para Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que a destruição de Babilônia é um aviso sobre as consequências da desobediência a Deus. Ele está chamando seu povo a viver de maneira que glorifique seu nome e a se afastar de tudo o que é contrário à sua vontade. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, lemos: "Portanto, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em coisas imundas." Essa separação é um passo importante para vivermos em santidade e em comunhão com Deus. Portanto, ao refletirmos sobre a destruição de Babilônia, que possamos nos comprometer a buscar a verdade e a pureza em nossas vidas. Que possamos ser sábios e discernentes em nossas escolhas, sempre buscando a orientação do Espírito Santo e a fidelidade a Deus. O juízo final. O juízo final é um dos eventos mais sérios e significativos do Apocalipse, onde todos serão julgados de acordo com suas obras. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15, encontramos a descrição do grande trono branco, onde os mortos são julgados. Este momento representa a culminação da história da humanidade e a realização da justiça divina. A visão do grande trono branco é impressionante e aterradora. Em Apocalipse 20, 11, lemos: "E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles." Essa cena nos lembra da majestade e do poder de Deus, que não pode ser ignorado. O juízo final é um momento em que todos, grandes e pequenos, se apresentarão diante de Deus para prestar contas de suas vidas. Neste juízo, os livros serão abertos e as obras de cada pessoa serão examinadas. Em Apocalipse 20, 12, lemos: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras."
Essa passagem nos lembra que nossas ações têm consequências e que seremos responsabilizados por como vivemos. A Bíblia nos ensina que aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Em Apocalipse 20:15, lemos: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Essa é uma advertência séria sobre a importância de ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A salvação é um presente que recebemos pela fé, e é fundamental que busquemos a Deus enquanto há tempo. O juízo final também é um momento de esperança para os crentes. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo nos lembra que todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Para aqueles que têm vivido em obediência e fé, esse juízo não é um motivo de medo, mas uma oportunidade de receber recompensas por suas ações. Além disso, o juízo final é um lembrete da justiça de Deus. Em Romanos 2:6, lemos: "O qual pagará a cada um segundo as suas obras." Deus é justo e não deixará nenhuma injustiça sem resposta. Isso nos encoraja a viver de maneira que glorifique a Deus e a buscar a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Neste ponto, convido você a refletir sobre sua própria vida. Você tem vivido de maneira que glorifique a Deus? Como você tem se preparado para o juízo final? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a buscarem a verdade e a se voltarem para Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que o juízo final é uma parte do plano de Deus para a humanidade. Ele está chamando seu povo a viver em santidade e a se preparar para o dia em que todos comparecerão diante dele. Em Hebreus 9:27, lemos: "E assim como está determinado que os homens morram uma só vez, vindo depois disso o juízo." Essa verdade nos motiva a viver com propósito e a buscar a santidade em nossas vidas. Portanto, ao refletirmos sobre o juízo final, que possamos nos comprometer a viver de maneira que glorifique a Deus, que possamos ser sábios e discernentes em nossas escolhas, sempre buscando a orientação do Espírito Santo e a fidelidade a Deus. Esperança e redenção. Após explorarmos as profecias assustadoras do Apocalipse, é essencial que nos voltemos para a mensagem de esperança e redenção que permeia toda a Escritura. O Apocalipse, embora repleto de juízos e advertências, também é um testemunho do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo. Em meio ao caos e à destruição, Deus promete restaurar todas as coisas e trazer um novo começo. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1, lemos: "E vi novos céus e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe." Essa promessa de novos céus e nova terra é um consolo poderoso para todos nós. Ela nos lembra que, apesar das dificuldades e do sofrimento que enfrentamos neste mundo, Deus tem um plano de restauração que vai além da nossa compreensão. A nova criação será um lugar onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte, e onde viveremos em plena comunhão com Deus. A esperança que encontramos em Cristo é uma âncora para nossas almas. Em Hebreus capítulo 6, versículo 19, lemos que temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme. Essa esperança não é uma mera expectativa, mas uma certeza fundamentada na fidelidade de Deus. Ele cumprirá suas promessas e aqueles que confiam nele podem ter a certeza de que serão recompensados. Além disso, a redenção é um tema central no Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, encontramos a declaração de que Jesus foi morto e com o seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação.
A obra redentora de Cristo na cruz é o fundamento da nossa esperança. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos oferece a salvação como um presente gratuito. Essa redenção nos liberta da condenação e nos dá acesso ao relacionamento com Deus. Como cristãos, somos chamados a viver à luz dessa esperança e redenção. Em Romanos capítulo 15, versículo 13, Paulo nos exorta: Ora, o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pela potência do Espírito Santo. Essa esperança deve transbordar em nossas vidas, impactando aqueles ao nosso redor. Somos chamados a ser luz em meio à escuridão, compartilhando a mensagem de esperança e amor que encontramos em Cristo. Neste ponto, convido você a refletir sobre a esperança que você tem em sua vida. Como a promessa de redenção impacta sua caminhada de fé. Você tem compartilhado essa esperança com os outros? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Sua história pode encorajar outros a buscarem a verdade e a se voltarem para Deus. À medida que continuamos nossa jornada, é crucial que nos lembremos de que mesmo em tempos de tribulação e juízo, Deus está sempre presente, oferecendo esperança e redenção. Ele nos chama a confiar nele e a viver de maneira que glorifique seu nome. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, lemos: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa esperança é viva e nos sustenta em todas as circunstâncias. Chegamos ao final do nosso vídeo, onde exploramos as 10 profecias mais assustadoras do Apocalipse que estão se cumprindo. Ao longo desta jornada, discutimos os 4 cavaleiros, a grande tribulação, as 7 taças da ira de Deus, a marca da besta, a batalha de Armagedom, a destruição de Babilônia, o juízo final e, finalmente, a esperança e a redenção que encontramos em Cristo. É fundamental que estejamos sempre vigilantes e dispostos a buscar a verdade nas Escrituras. Lembre-se de que, mesmo em meio ao sofrimento e ao juízo, Deus oferece esperança e redenção. A mensagem do Apocalipse não é apenas sobre o fim, mas também sobre o novo começo que Deus promete para aqueles que permanecem fiéis. Se você se sentiu tocado por este vídeo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas em sua jornada espiritual, não hesite em compartilhar suas experiências nos comentários abaixo. Queremos ouvir de você. Como você tem lidado com as questões que discutimos? Sua história pode inspirar e encorajar outros a buscarem a verdade. E não se esqueça de deixar seu like se você gostou deste conteúdo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a espalhar a mensagem da verdade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Estamos aqui para ajudá-lo em sua jornada de fé e crescimento espiritual. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe sua vida e sua caminhada com Ele. Até a próxima.